Nos conectando, vamos pedindo mais uma vez permissão para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Que os bons espíritos, nossos mentores que já estão aqui conosco, possam nos auxiliar, nos amparar, auxiliar nosso palestrante, que todos nós possamos, no dia de hoje, mais uma vez aqui reunidos, sairmos daqui com mais entendimento e mais compreensão da nossa consoladora doutrina. Agradecemos por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Ficamos com o Eduardo. Oi? Por favor, pode. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos estudar um pouco hoje, né? Pedindo a Jesus, nosso Mestre, que esteja conosco e que nos ajude nas reflexões. Tá certo? O nosso tema, então, vocês estão vendo essa figura? O velhinho indo para o garotinho, né? Então o nosso tema é reencarnação. Vamos conversar sobre isso, trazer alguns pontos e se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. O máximo que pode acontecer é eu não saber responder. Aí depois eu pesquiso e trago a resposta outro dia, né? Aqui algumas palavrinhas sobre o significado. Reencarnação vem do latim entrar na carne novamente. É reencarnação, voltar para a carne, né? Isso tem um sentido de nascer de novo, o que implica que a alma renasce como outra pessoa. Ela não volta a ser aquela pessoa que ela foi antes. Ela vai ser agora uma outra pessoa com outro nome, em outra família, em outro país, às vezes, e às vezes até em outro planeta. Por que não? Né? Aí nós temos algumas outras palavrinhas ligadas a isso, né? Ressurreição. A ressurreição sugere levantar-se, erguer-se de novo. É no sentido de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. É você com o mesmo corpo voltar a viver. Certo? É possível depois que o corpo foi sepultado e já foi decomposto? Não, não é possível. Aí falou assim, mas e Lázaro, Luiz Eduardo? Lázaro, tido como um caso de ressurreição, na verdade era um caso de letargia. O corpo dele entrou num estado de letárgico, e aí Jesus, sabendo disso, fez toda a caminhada até lá tranquilamente. Chega lá, o Lázaro, pode acordar, porque Jesus tem um poder mental, né, de fazer isso. Hoje os médicos fazem isso o tempo todo. Tem casos de letargia que o médico vai lá, verifica que ainda tem a vida e dá lá os medicamentos, o tratamento, a pessoa volta a se animar novamente. Ela tem um estado que a princípio parece ser morte, por isso que se chama morte aparente. Isso foi de grande preocupação na história, porque as pessoas eram sepultadas. E aí depois, quando ia fazer exumação do corpo, encontrava o corpo todo retorcido e o caixão arranhado com as unhas, e ela toda arranhada, ou seja, a pessoa voltava à vida dentro do caixão, o que é horrível, né? Entende? Tanto é que na Inglaterra eles inventaram de colocar um buraquinho no caixão com um fiozinho ligado a um sininho. Aí se a pessoa voltasse à vida, ela puxava o cordãozinho, o sininho tocava, e aí o coveiro ia lá para abrir o caixão, né?
não deu muito certo, porque batia um vento e o coveiro não sabia qual caixão exumava, né? E teve até um caso brasileiro, um ator de novela de rádio, que agora eu esqueci o nome, acho que é Sérgio Luiz, ou Luiz Sérgio, sei lá, Luiz Sérgio, né? E ele tinha essa questão, e o médico dele sabia, e ajudava ele em muitas situações que tinha isso. Mas um belo momento, o médico foi para um congresso nos Estados Unidos, ele teve e os médicos sepultaram ele. Quando chegou a notícia para o médico lá nos Estados Unidos que o Luiz Sérgio tinha falecido, ele pegou o avião rapidinho e voltou para o Brasil. Chegou lá, ele já estava falecido, todo retorcido no caixão. Então, é um caso que hoje, atualmente, a medicina consegue identificar com mais facilidade. Hoje já estamos mais evoluídos nesse lance aí. É a única que poderia ser chamado assim, mas metempsicose, no sentido de transmigração da alma, considera que a alma pode migrar para outro animal ou vegetal. Isso aí era uma crença muito antiga, né? Tinha lá os egípcios, e tinha vários aí. Eu acho que foi até um mal entendido, porque a espiritualidade, quando ela vem e passa uma mensagem, mesmo intuída para alguns médiuns ao longo da história, as pessoas às vezes não entendem direito a mensagem. Quando fala assim, vocês, se dependendo do caso, vai renascer como animal. Aí a pessoa já acha que você vai nascer como cachorro, gato, minhoca, sei lá. Mas na verdade, como animal, para um espírito, nascer como animal, sabe o que é, gente? É nesse corpo aqui mesmo, porque esse corpo aqui, não sei se vocês sabem, é um animal. Nós fazemos parte do grupo de animais desse planeta, é ou não é? Não é? Viemos sair de uma evolução animal. Este corpo é o corpo que a espiritualidade desenvolveu, que é para poder as almas nascerem, mas é um corpo de um animal deste planeta. Não é verdade? Então, acho que houve um mal entendido aí. Mas ele se alastrou pela história e ficou assim, como se você fosse nascer no corpo de um cachorro, de um gato, enfim. E a palingênese, que é mais grega, no sentido de regresso à vida depois da morte. Então a palingênese é o que está muito mais conectada com o conceito de reencarnação, implica um processo evolutivo aqui, que é então a reencarnação, né? Só que um nome da Grécia antiga. Kardec, gente, olha, por incrível que pareça, a princípio, ele não estava aceitando reencarnação, olha só. Porque a reencarnação era uma ideia que já existia e que ele queria tratar, na verdade, daquele fenômeno que ele estava vendo, que era a existência dos espíritos e a comunicação deles. Então, a reencarnação parecia que não fazia parte daquela história, né? Só que, após aí uma análise bem mais profunda, aí ele vai na Revista Espírita de abril de 1860, desculpe aí, gente, caiu aqui. Não foi espírito, não, foi a minha mochila. Alguém pode sair correndo achando que é... Aí na Revista Espírita, lá tem um artigo sobre a formação da Terra, né? Mas aí ele traz na comunicação dos espíritos, olha só o que os espíritos trouxeram. Como se vê, temos muitos motivos para não aceitar levianamente todas as teorias dadas pelos espíritos. Até porque chegavam teorias bem absurdas. Não é porque você é espírito que você fala a verdade. O espírito é uma pessoa tanto como qualquer outra qualquer. E nós falamos besteiras e os espíritos falam besteiras também. Então a gente não deve, só porque é espírito, acreditar em tudo que ele fala. Jamais. E aliás, se ele for superior, ele com muito mais propriedade, paciência e tolerância vai aceitar os nossos questionamentos. O outro que é inferior vai brigar com a gente. Então é um sinal da inferioridade.
Então, vamos questionar sim, e Kardec questionava. Quando surge uma, fechamos-nos no papel de observador. Fazemos abstração da origem sem nos deixar ofuscar pelo brilho de nomes pomposos. Né? Examinamos-la como se emanasse de um simples mortal e vemos se é racional. Aí vem assim, olha, foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não adotamos embora vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela só ela podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. O quê? Evolução. Oi? Evolução. Evolução e a questão dos problemas congênitos. A questão dos problemas congênitos. A pessoa nasce com um problema e um outro nasce perfeitamente bem, né? Então essa incongruência aí não tinha resposta filosófica até então, a não ser que uma determinada religião diz assim, é a vontade de Deus. Bom, mas peraí, Deus, isso é que lá no meu catecismo eu fui reprovado por causa dessas coisas. Peraí, mas Deus não é bom? Então por que Ele escolhe alguém para sofrer desde o nascimento? A gente fala mais, eu vou falar que é o pecado de Adão e Eva. Mas aí teria que cair sobre todos, não é? Mas na Bíblia já está escrito e a gente esquece de ler. Vocês já leram na Bíblia o primeiro mandamento? Vai lá no capítulo da Gênesis da Bíblia, está lá. O primeiro mandamento, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é uma frasezinha, porque na verdade ele ocupa 1,5 página, só o primeiro mandamento, tá? Vai lá e vê o resto. Se você não amar a Deus, que quer dizer você ser uma prática de uma pessoa boa, né? Você vai sofrer até a 5ª geração. Aí eu falei assim, quem que vai estar lá na 5ª geração? Sofrendo? Quem? Nós mesmos. Reencarnando. E eles, sem querer, eles têm a reencarnação na Bíblia logo no primeiro mandamento. Né? E aí, aqui é a fase da reencarnação, vou falar bem rapidinho aqui, porque na verdade não é esse o tom que eu gostaria de dar. Porque a gente não veio aqui assim para explicar tecnicamente a reencarnação, mas a reencarnação em si. Né? Aqui, lá no livro Missionários da Luz, que tem aqui na biblioteca, que é de André Luiz, é um livro fantástico. Tem histórias assim, muito boas. Para quem está estudando mediunidade, é livro de cabeceira, precisa ir lá ler. Tá? Ele fala assim, olha, descreve a reencarnação de um espírito de 3ª categoria. Quais são os espíritos de 3ª categoria? Eu vou dizer para vocês, nós somos espíritos de 3ª categoria. Né? Os espíritos, então tem uma classe ali dos espíritos, no livro dos espíritos tem a classe, as ordens e as classes, nós somos ali de 3ª. Que quer dizer o quê? Ainda temos muito o que fazer para chegar lá na primeira. Primeira fase inicial, o desenvolvimento do feto segue as leis naturais. O feto segue leis naturais do desenvolvimento normal ali no útero da mãe, ok? Considerando provas necessárias ligadas à matéria orgânica. Que quer dizer o quê? Se aquela alma tem uma necessidade espiritual para viver, ela vai influir naquele desenvolvimento do feto. E não é desenvolvido assim de forma consciente, porque está gravado no perispírito dela. Então ela impulsiona, através do próprio perispírito, questões que vão imprimir ali no desenvolvimento do feto. Do tipo, questões congênitas, que vão nascer com ela, que pode ser um problema qualquer, tanto cerebral, nervoso ou físico. Né? Então, a necessidade da alma
influi no desenvolvimento do feto. E até hoje a ciência não consegue identificar como que isso acontece. Porque não identifica o perispírito, né? Mas está ali. Nas esferas superiores são programados os mapas genéticos do espírito reencarnante. Então, o nosso reencarne não é uma coisa simples, do tipo, a alma fica ali do ladinho, enquanto o pai e a mãe estão lá tendo uma relação, e aí terminou, agora eu posso já entrar aí? Não é assim tão simples. O negócio começa muito tempo antes, 1 ano ou mais antes. A preparação do mapa genético é uma dessas etapas, mas tem todo um entrelaçamento de vidas a ser programado, porque não é à toa que as coisas acontecem, e isso é uma razão que a gente tem que ter sobre Deus, né? Deus é justo. Então, todos os entrelaçamentos que vamos ter ao longo da vida fazem parte de um plano maior. Inclusive de como vamos nascer. A partir dali, o resto vai por conta da nossa própria cabeça. Então eles estão fazendo isso lá, que conhece suas necessidades programadas e tal, que conhece suas futuras características como parte do seu processo. Não é processo punitivo, é processo educativo. Essa história de punição, gente, risca, tá? É tudo para a gente aprender. Né? Hi. E agora também está se descobrindo que não é só o mapa genético, é o mapa epigenético. É verdade. É que aqui foi escrito em 1950, acho. Uma nova ciência que define quando que o gene vai ser expresso ou não de acordo com a interação do ser com o ambiente e com a mentalidade dele também. Nessa época chamava fenótipo. Aí eles evoluíram o conceito de fenótipo para epigenético, porque eles descobriram que existem interações até depois do nascimento. Então o epigenético vai se formando mesmo ao longo da vida. Isso aí que ele está falando são as coisas da ciência biológica. Né? A gente não é só genética, a gente é epigenética, ou seja, é mais a interação do ambiente também. Né? Do tipo assim, olha só, durante a gestação, o que acontece com a mãe e no ambiente que a mãe está, também está influindo no desenvolvimento do feto. Aliás, o psicanalista Donald Winnicott já falava isso, tanto é que a pessoa pode até já nascer com traumas antes mesmo de ter a sua vidinha. Por quê? Porque durante a gestação, ela está atenta, ela ouve, ela interpreta e ela se transforma com aquilo. Né? Não sei, porque eu tenho muito coisa para falar. Né? Se for muito longo... tá. Então, a gente que trabalha com isso, né, já vi casos da pessoa, eu sou psicanalista, já vi casos de pessoas que, com uma regressão simples, ela fala que durante o útero ela estava com medo da mãe abortar ela. E aí depois ela nasceu, é claro, porque eu estava fazendo psicanálise com ela, lógico. Né? E aí ela disse, ela foi conversar com a mãe falou assim, eu cheguei a pensar mesmo. Olha só, a mãe disse que chegou a pensar. E ela percebeu isso. Então, gente, a questão do aborto, eu sei que tem muitas pessoas que até já cometeram ele, a gente respeita essas pessoas, com certeza, porque todo mundo tem o seu momento, ninguém pode julgar ninguém, o momento em que está vivendo, né? Mas que o feto percebe, isso é um fato, tá? Porque ele já é um ser humano, é um ser humano que está dentro da pessoa, mas é um ser humano, né? Com alma. Vamos lá, posterior, a reencarnação é um curso de trabalho árduo contra defeitos morais, defeitos anatômicos, circunstâncias adversas, ambientes hostis,
que são formas de aprendizado e redenção. Nada disso aí é coisas ruins. Na verdade, tudo isso aí tem um olhar de ser ruim, mas ele tem um objetivo bom de aprendizado e redenção. Mapa de provas úteis, organizado antecipadamente, considera a cooperação dos pais, a influência doméstica, o auxílio de amigos espirituais. Esse mapa cromossômico é planejado para atender às necessidades de reparação do reencarnante, incluindo possíveis desequilíbrios em sistemas fisiológicos específicos. E aí depois o equilíbrio vem, todo o planejamento do corpo físico é estudado e revisado antes da reencarnação. Devemos valorizar a reencarnação e o corpo físico, zelando por sua integridade e aproveitamento da oportunidade para o bem. Não quer dizer, meus queridos, que a gente não deva procurar um médico, tá? Ah, eu nasci assim, meu filhinho nasceu assim, porque é a necessidade dele, então nem vou levar para o médico. Que isso, gente? O contexto da vida envolve toda a circunstância da vida. A gente não sabe até quando aquela criancinha precisa passar por aquilo. Às vezes ela só precisa por uma semana. E você deve ir no médico, para que o médico possa usar a medicina e às vezes até restaurar aquela questão e ela seguir a vida sem aquele problema. Porque a gente não sabe e Deus encaminha as coisas. Então vamos atentar para o que a gente tem na nossa civilização. Porque se ela tiver que seguir com aquilo, porque a ciência não conseguiu fazer a correção, aí sim é porque ela precisava. Entende? Mas todos os recursos possíveis devem ser buscados, ok? Porque tudo faz parte do processo reencarnatório. Não é só aceitar sem fazer nada. Então, lá na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, né, vem assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida toda acabar de se depurar? Né? Parece uma coisa muito simples para nós aqui, espíritas, é ou não é? A gente sabe como que ela pode se depurar. Através do quê? Então aquela história de a gente é criado como alma quando nasce e quando falece tem um destino fixo, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Isso não tem sentido filosófico. Então por que a pessoa viveu aquela vida? Ela não teve tempo às vezes de aprender nada, não teve tempo de fazer alguma coisa boa, não é? Às vezes falece muito cedo, e quando vive a vida toda, morre na velhice, ela pode ter tido uma vida cheia, atribulada. E o que isso agrega? A gente só tem sentido se a gente tiver oportunidade de realmente nos tornar uma alma feliz, por nós mesmos, e não por um estalar de dedo divino. Porque senão não teria mérito. Não é? Então está aqui. Como que realiza essas novas existências? Pela sua transformação como espírito. O espírito vai se transformando, vai se ressignificando, vai aprendendo. Né? A alma passa então por muitas existências. Quantas existências a gente passou? A gente não sabe. Existências. Mas quantas vidas a gente tem? Uma. Desde quando fomos criados até hoje. E vamos até o fim. Tem alma que vem e fala aqui numa reunião mediúnica, né? Eu não quero continuar vivo. Eu não quero existir. Ela quer o suicídio da alma. Como que faz isso? O suicídio da alma? Não faz. Não tem jeito. Você vai continuar existindo, você querendo ou não querendo. Senta e relaxa, né? E aí segue, não é isso? Tem outro jeito? Não tem. Segue vivendo e aprendendo. Amanhã você vai aprender coisas que vai fazer você dar risada do que você pensa agora. Né?
parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim mesmo? Eu gosto quando os espíritos dão respostas lacônicas assim, né? No livro dos espíritos. Evidentemente, meu caro. Né? Aí tem a 167, 168, 169 e 70. Vamos lá. 167. Qual é o fim, afinal? Para que serve a reencarnação? Ela serve para você o quê? Expiar as nossas faltas. Expiar não é sofrer. Expiar é verificar as coisas que a gente faz de errado. A gente só sofre quando a gente é revoltado, quando a gente não aceita, quando a gente não quer admitir. Aí a gente sofre. Mas o sofrimento é um resultado das nossas ações. A expiação, ao contrário do que alguns pensam, expiação é sofrimento. Não é. Expiação é um processo educativo, de você ver. É como na escola, né? Você não passou numa prova, vai ter que fazer ela de novo, o que você tem que fazer? Expiar, ou seja, fazer exercício, estudar. Isso é expiação. Entende? Oi? Rever tudo que errou de novo, isso é expiação. Então, algumas partes da nossa vida é mera expiação, é você rever aquilo que você fez de errado. Né? Melhoramento progressivo, tal, né? É limitado o número de existências, o espírito reencarna perpetuamente. Não é bem assim, vamos lá. A cada nova existência, ele dá um passo diante do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade. Então, o processo de reencarnação não é perene. Reencarnação nesses corpos, tá? Ele não é perene. Vai chegar um momento em que a gente não precisa mais. A gente vai e segue a vida, ali como espírito já feliz, né? Só com o perispírito. Até que chega um momento que o perispírito fica tão quintessenciado que ele se confunde com o próprio espírito. Né? Mas isso é lá na angelitude. Vamos deixar, que a gente tem muito que ver por aqui ainda. Né? O número é igual para todos eles? Não, porque uns precisam mais e outros aproveitam um pouco melhor cada encarnação. Às vezes tem gente que passa a vida sem se preocupar com a própria vida, não é? Passa a vida assim, a Deus dará, como diz, ao sabor do vento, seja o que Deus quiser, só que nem acredita em Deus. Tem até música, né? Mas nós, assim como espírita, nós todos aqui espíritas, a gente tem um dever, é olhar para a nossa encarnação. Olhar para a nossa vida, verificar o que a gente pode fazer para que ela seja melhor aproveitada. Por quê? Para não ter que depois repetir coisas. Porque se a gente passa e não aproveitou nada, sabe o que acontece? Vamos ter que fazer igual depois de novo. Só que Deus dá uma pimentinha para cada tentativa, quer dizer, você não fez nada, você vai fazer de novo com um determinado empurrãozinho, que é uma coisa um pouco mais forte. Se não conseguiu, vai à próxima com um empurrãozinho maior. Então, como que está a nossa vida em termos de empurrãozinhos? Empurrãozinhos, eu estou falando as coisas que nos faz nos mover na vida, né? Vocês sabem. Em que se transforma o espírito depois da última encarnação. Aí ele vai ser espírito puro, né? Certo? Aí não quer dizer que ele não vai encarnar de novo. Mas se ele tiver que encarnar de novo, vai ser por missão. Jesus, por exemplo, não precisava encarnar de novo. Mas ele veio por missão, para nos trazer um manual. Eu falo manual porque eu sou engenheiro também. Uma pessoa que não é engenheiro vai falar que ele traz um guia, ou que ele traz um
um exemplo. Considerações. Vamos aqui todos nós supor que não há reencarnação. Vamos fazer esse exercício mental? Vamos supor. Ninguém mais aqui acredita em reencarnação, tá bem? Vamos supor. Aí, portanto, só tem uma existência, esta. Ok? Se a nossa atual existência é única, a alma de cada homem foi criada quando a gente nasceu, certo? Nós fomos criados quando nascemos. Aí a gente pergunta, primeiro, por que a alma mostra aptidões tão diferentes, independente das ideias que a educação lhe faz adquirir? Porque se você olhar os nenenzinhos, eles não são iguais em termos de aptidão. Pode nascer gêmeos, idênticos, com 1 minuto de diferença. Eles pensam diferentes e têm ideias diferentes, querem ser pessoas diferentes. É ou não é verdade? Alguém aqui é gêmeo? Não tem gêmeo aqui hoje? Você é gêmeo? Não, tem irmão. Tem irmão? Irmãos gêmeos. Você tem irmãos gêmeos. E eles são diferentes? Completamente. Completamente. Um é branco, outro é preto, como diz o outro. Então, São iguaizinhos. como é que pode? Segundo, de onde que vem essa aptidão extra normal que muitas crianças têm em tenra idade? Sabe essas aptidões de sair tocando piano sem nunca ter aprendido? Hein? De sair fazendo coisas assim, falando coisas do tipo, uma criancinha de 4 anos fala assim, papai, isso que você está fazendo não está certo. O que é isso? Acabou de aprender a falar. Hein? Né? E você observa isso ou não? Vocês observam ou não? É incrível, mas de onde que vem isso? Né? As pessoas gênios, né? Gênios. De onde que uns a ideia inata e intuitiva que em outros não existem? Tem algumas ideias. De onde que certas crianças um instinto precoce que revela para os vícios ou para virtudes, para sentimentos, né? Às vezes sentimentos ruins que se contrasta, ou seja, tem uns que têm tendências assim bem ruins mesmo, e outros com tendências muito evoluídas, não é? Isso tem que ter algo congênito, que veio de antes. Porque senão teria que admitir o privilégio divino. Aí a gente teria que reescrever a filosofia sobre Deus. Nosso Deus é um Deus que tem privilégios. Esse aqui eu quero melhor. Esse aqui não, vai ser ruinzinho. Como é que pode isso? Podemos admitir isso? Não. Porque, abstraindo-se da educação, uns são mais adiantados do que outros? Né? A minha irmã e eu e ela, nós temos a diferença de, por incrível que pareça, de 9 meses. Você vai dizer assim, poxa, meu pai não deu nem o resguardo para minha mãe, né? Na verdade, ela nasceu de 7 meses, portanto, teve sim. Aí, só que ela tem uma capacidade de língua, de pedagogia, de coisa que é muito maior do que a minha, entende? E ela não tem nenhuma capacidade para números, para matemática, ela não consegue, ela tem horror a números. Enquanto que a gente faz conta assim normalmente, número para a gente é a nossa história. Assim vai. Então por quê? Por que tem selvagens? Por que tem civilizados? De onde que vem isso? Na pergunta 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Aí na justiça divina. Aí vem as perguntinhas. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorar-se, do tipo a doutrina de penas eternas, que você vai mandar a pessoa para o inferno só porque não teve tempo de se depurar? Né?
Não são filhos de Deus todos os homens, afinal? Então é tudo filosofia. Agora olha só, 395, é fantástico, olha aí. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Essa é uma pergunta escrachada. Se eu tivesse lá no tempo de Kardec, eu ia querer fazer ela mesmo, e ele fez. Então, não é? Vocês não queriam? Afinal de contas, a gente pode saber das vidas passadas? Olha a resposta, e fiquem arrepiados, olha só. Nem sempre, contudo, toda vez que tem um contudo, né? Entretanto, todavia, sabe quando você coloca essas coisas? Né? Você está mudando tudo que veio antes, né? Muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Isso está no Livro dos Espíritos. Aí foi, como que é isso então? É só a gente parar e pensar um pouquinho e fazer uma análise do que a gente está fazendo hoje. Porque a gente segue uma linha de progresso. Ninguém dá saltos. Né? A gente pode hoje estar usando celular. Tira o celular, tira a tecnologia, você vai saber o que você é. Né? 399. A 399 é uma pergunta que tem esse tamanho aí, mas ela tem depois uma nota enorme. E se você quer saber sobre reencarnação de verdade, leia esta pergunta. Ela é uma pergunta até longa, né? Sobre as vicissitudes da vida, expiação das faltas e provas no futuro, seguir-se-á da natureza de tais vicissitudes que possa deduzir o gênero que foi uma vida anterior. Ou seja, o que ele está falando aí? Se a gente olhar para a nossa vida hoje, a gente consegue deduzir o que nós somos? Né? Aí ele responde, muito a miúde é isso possível. Parece o Yoda falando, né? Lá do Star Wars, não parece? Muito a miúde é isso possível, né? Ou seja, a miúde quer dizer o quê? Muito pouco. A miúde é pouco, né? Pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Ou seja, você pode, pois cada um é punido naquilo que pecou. Aí ele usa a palavra punido. Aí ele usa a palavra punido ao invés de educativo. Allan Kardec esqueceu de revisar isso aí, né? Mas ele fala depois na Revista Espírita, Kardec, que ele precisava fazer novas revisões, sim. Mas aí ele leva os conceitos novos no livro A Gênese. Então aí a gente teria que ler lá na Gênese. A Gênese, na verdade, é a última palavra da doutrina espírita. E é o livro que a gente menos gosta de ler. Vocês já leram a Gênese, por acaso? Nossa Senhora, é a primeira. Levanta a mão só para eu saber. Temos aí uma boa quantidade. Né? Então vai lá ler na Gênese, que lá tem umas revisões dessas coisas, tá? Entretanto, não há de que tirar daí uma regra absoluta. As tendências. Está vendo aqui? As tendências, a linha. Sabe aquela história dos pecinhas de jogo que você empilha, você coloca assim. Não, você coloca elas de pezinha e você derruba uma, ela vai derrubando todas. De dominó, sabe aquele negocinho? Quem já não brincou com isso, né? Aquilo ali, você vai dar um empurrãozinho aqui, você vai saber o que vai cair lá na frente. E é isso, chama-se tendência. Né? Se você colocou alguma coisa fora do lugar, não vai dar errado. Mas tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Mas aí a 399, 1, 2, 3. Mas eu vou ler só o amarelo, tá? Ou seja, é tudo que ela fala lá. Aqui, o espírito escolhe as provas. Nós escolhemos as nossas provas, minha gente, se a gente tem condições mentais para isso, porque senão vai ser compulsória. A expiação não. A expiação já é uma consequência.
Sabe aquilo tipo, a gente tem livre-arbítrio para escolher, mas a colheita não é livre-arbítrio não. Ah, eu não quero a colheita. Sinto muito. Sinto muito, a colheita se vai ter. Só tem um jeito de você amenizar a colheita. Sabe qual? Pelas nossas ações no bem. Se a gente faz o bem, a colheita pode ser amenizada, mas ela vai acontecer. Se numa vida você fez por onde ter que perder um braço, e você vai nascer já programado para ter que perder o braço porque você plantou aquilo. Só que suas ações no bem, e a pessoa perde um dedo. A colheita pode ser amenizada, mas ela vai acontecer. Entende? Isso explica porque assim, o amor cobre uma multidão de pecados? O amor cobre uma multidão de pecados, com certeza. É isso aí. Então nós vamos escolher nossas provas. E em virtude dessa liberdade que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida, é que quando encarnado decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Nós podemos escolher, que é o livre-arbítrio, né? Mergulhando a vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores. Não perde? Nem sempre. Tem vários casos de lembranças. Entende? Assista o filme Monique, que é Mônica, num jeito diferente de falar. Monique é uma garotinha indiana que nasce no sul da Índia, numa colônia cristã, né, com cultura cristã, falando um idioma diferente da cultura dela, com danças diferentes e se achando que era uma pessoa diferente e que morava no norte. Criancinha, 5 anos de idade. Aí um padre convence a família dela para levá-la até onde ela diz que nasceu, leva ela de trem até lá, o norte, demorou vários dias. Você sabe que a Índia é compridona, né? Aí, chegando lá, ela diz, é esta casa que eu moro. Entrou na casa e esse cara aqui é meu marido, era o cara que morava na casa ainda, cuja esposa tinha falecido há muito tempo antes. E eu falei, como você pode provar que é você? Eu falei assim, eu posso provar porque eu guardei moedinhas dentro de um vaso que está ali no aparador. Foi lá no aparador, as moedinhas estavam lá. Isso é só um caso, porque eu até trouxe aqui um livro para vocês verem. Reencarnação no Brasil, de Hernani Guimarães. Tem vários e vários casos de reencarnação apurados pelo IBPP, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que agora não existe mais, mas é um instituto internacional. Então é Instituto Internacional de Pesquisas, né? Tem muitos e muitos casos. A reencarnação hoje é muito estudada. Tem casos e casos comprovando ela. Ela já deixa de ser crendice, né? Mas eu coloquei em azul isso aqui, ó. Tenta para isso. Eu tenho 15 minutos, vamos lá. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a sua vã curiosidade. Se você vai lá buscar isso por curiosidade, você está arrumando o rosco para a tua vida. Mas se um espírito superior achar que é o caso para desprendimento de coisas do passado, ele vai permitir que você lembre, né? E às vezes você lembra no dia a dia, sem saber. E aí ele continua, mas eu vou deixar para vocês lerem lá. Vamos lá, principais evidências e campo de investigação da reencarnação. Número 1, memória espontânea na infância, chamada SCM, muito estudada. O Gabriel Delane tem vários livros estudando isso aí, né? Eu trouxe alguns. Esta mulher aqui, Ellen Wambach, ela era psiquiatra e ela resolveu estudar a reencarnação.
Aí, o que ela fez? Ela fazia hipnotismo com as pessoas e levavam elas a períodos. Mas ela fez isso com mais de 3.000 pessoas. E desses períodos ela colhia informações, não as informações dos problemas morais que a pessoa estava vivendo, porque o objetivo dela não era tratar isso, era comprovar a reencarnação. Então ela queria saber como é que era a roupa, como é que era a talher, como é que era o ambiente. E aí ela ia na história e buscava saber da história se batia com aquilo. O erro da pesquisa dela foi de 0,17%. Aqui tem dados estatísticos de reencarnação. Ela comprova probabilisticamente nesse livreto que a reencarnação existe. E olha que falou assim, probabilisticamente, Luiz Eduardo. Gente, o elétron é uma partícula comprovada probabilisticamente. Não sei se vocês sabem. Ninguém nunca viu o elétron. Nenhum equipamento fotografou o elétron até hoje. Ele é uma teoria probabilística, igual essa. Né? Esse cara não espírita, Wood, vida depois da vida. O que é reencarnação? E tem um outro cara que escreveu Vida Antes da Vida, que também faz os mesmos estudos com crianças. E esse sujeito aqui, reencarnação, questão de lógica, esse tem aqui na biblioteca. Esse cara vai fundo, ele vai fundo, e aí eu recomendo vocês a lerem. Acho que é a página 27, espera aí. Passou. 28, aqui. Ele fala que o estudo da reencarnação teve vários nomes, mas que na parapsicologia se chama retrocognição. Então aparece mais um nomezinho, que já tem um estudo, já tem até um nome científico para a reencarnação. O que a ciência hoje chama o que nós chamamos de reencarnação, a ciência hoje chama de recognição. Recognição. É um nome, portanto existe para a ciência. Né? Vamos lá. Memória do feto. Tem gente que nasce com memória de quando estava no período gestacional. Recordações simples do tipo memória extracerebral. Sabe o que é uma memória extracerebral? A pessoa entra em estado de coma ou de morte, fica num processo de ressuscitamento. As células do cérebro param de receber oxigênio. Ele não pensa mais. Aí eles conseguem ressuscitar a pessoa depois de um tempo, sabe disso, né? Aí a pessoa vem e fala assim, enquanto eu estava ali, eu lembro de muita coisa que aconteceu. Eu conversei com meus parentes. Ela falou assim, isso aí é um sonho. Senão, eu fui na sala do lado e vi a enfermeira preocupada, procurando um remédio e não sabia onde estava, e precisava para poder me ressuscitar. Ela estava atarantada, perguntando para todo mundo, o nome dela era tal, e ela procurou, e o remédio estava numa gaveta e ela não sabia que estava. Aí uma outra pessoa chegou lá e pegou o remédio da gaveta e me trouxe. Como que ele podia saber disso? A ciência está entendendo que isso a consciência pode estar fora do corpo. Se ela pode estar fora do corpo, ela não depende do corpo. Portanto, é a comprovação da alma. Não é? Aí vem sonhos recorrentes, sonhos anunciadores, sonhos comuns e assim vai. Visões espirituais. Olha só, déjà vu, quem que já ouviu falar? Nossa, eu sinto como se já tivesse. Quem que não foi para a Europa e falou assim, nossa, eu sinto como se já estivesse aqui. Né? Reconhecimento de locais. Situações similares, isto é, vivência de episódios semelhantes. Doenças graves com estado pré-agônico, delírios, alucinações. Conhecimento direto paranormal. Desdobramentos, emancipação da alma, informações, assim vai, olha.
informações de sensitivos, informações do próprio reencarnante antes ou depois de morrer, prometendo voltar. O Gabriel Delano tem um livro chamado A Reencarnação. Eu ia trazer ele, mas eu sumiu lá em casa. Nesse livro, ele conta a história de uma menininha. Peraí, não foi no livro do Gabriel Delano, foi no livro... Não, foi na Revista Espírita, desculpe. A menininha fala assim para a mãe: mãe, ela estava doente, ela ia morrer. E a mãe estava chorando, porque sabia que a filha ia morrer. E ela vira para a mãe, pequenininha: mãe, não precisa chorar, fica tranquila, eu vou voltar de novo. A menininha falou para a mãe: e você vai saber, porque eu vou nascer no mês de abril. Olha, o que é isso? Né? E você vai saber que sou eu. Ela faleceu mesmo. 3 anos depois, no mês de abril, nasce mais uma filha daquela mulher. E ela já nem lembrava mais daquilo. A filha nasce com detalhes típicos, idênticos à da menininha anterior. Idênticos. E quando ela conseguiu aprender a falar, ela disse: mãe, sou eu de volta. Gente, é de arrepiar. Está lá na Revista Espírita. Então, você tem aqui informações do próprio reencarnante, características inatas, genialidade, defeitos congênitos, qualidades, defeitos, modo de ser, né? Naquele livro da reencarnação no Brasil, tem um caso de uma senhora que cuidava, ela era cuidadora de uma criança numa família. Entende? E a criança adotou ela como mãe até, e ela se tornou madrinha. Né? E era de família muçulmana, mas ela conseguiu convencer o muçulmano para batizar a criança e ela ser madrinha. Né? A criancinha veio a óbito. Uns 4, 5 anos depois, nasce uma outra criança, uma menina também, e essa cuidadora já estava longe da família, entende? Já tinha assim 4 anos longe da família, e a criança cresceu. Aí um dia ela foi lá visitar a família. Quando ela entrou na casa, a criança de 3 anos de idade, já sabendo andar e falar mais ou menos, veio correndo até ela e falou assim: madrinha, que bom que você voltou. O que é isso? Entende? Então, são detalhes assim fantásticos, né? A psicanálise profunda, né? A TVP, que a gente meio que vê problemas nela, a terapia regressiva, a PR, psicoterapia reencarnacionista, que é lá do Dr. Mário do Sul, que aliás aqui a gente tem que deixar uma mensagem para ele, porque ele foi hospitalizado por conta da enchente lá, então que Deus o ajude lá, né? E casos de obsessão espiritual, hipnose, ação de droga. A hipnose foi usado pela Ellen, né? Traumas violentos, lembranças e assim vai. Então, minha gente, para a gente ir fechando, o que afinal de contas é a reencarnação? Hein? Recomeçar. Recomeçar. Mais alguma outra palavra pro lado de cá? Ele falou pro lado de cá, defendeu esse lado. E aqui, alguma palavra? Oi? Continuar a evolução. E qual que você falou? Recomeçar. Progresso. Progredir sempre. Mais alguma? Nova chance. Eu sabia que vocês iam falar essas coisas, então eu escrevi. Oportunidade bendita da continuidade de aprendizado para o desenvolvimento espiritual. Isto é a reencarnação. Tem como não acreditar nela? Tem como supor uma vida espiritual sem ela? Se a gente admite que somos espíritos, a reencarnação é óbvia. Ou vocês não acreditam que são espíritos? Não é? É óbvia, porque não faz sentido não ter. A gente, então, somos espíritos migrantes, emigrantes. A gente migra de um lado para o outro. Aí alguém pergunta, mas como é que eu não sei falar francês se eu já nasci provavelmente na França? Quando você vai estudar francês,
algumas pessoas aprendem assim com uma facilidade enorme, pega assim, né? Outras fica lá arrastando por anos, né? Eu vejo a minha esposa e a minha filha. A minha filha nunca fez um curso de inglês, ela assistia Friends, sem legenda, né? Ela participa de reuniões em empresas falando inglês com todo mundo. O que é isso? Eu tive que arrastar por anos para aprender inglês e ainda por cima não consigo fazer, devo falar que nem um índio, né? E eu sinto assim um problema. Agora, francês eu aprendi facinho. Então, depende de cada onde a gente tem as nossas histórias, né? Certo, gente? Espero ter ajudado com esse tema e que possa ter fortalecido essa filosofia, essa doutrina em nossas mentes. Tá bom? Vamos Oi? Obrigado, Luiz. Vamos então, a gente vai iniciar a passe. Um pouquinho, tá? Coordenação do coordenador. Relembrando só o convite para a nossa festa junina, sábado que vem, das 16 às 20 horas lá no Parque do Emílio. Tá bom? Vamos então, mais uma vez, agradecendo ao nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, aos irmãos espirituais, mentores da nossa casa, agradecendo por mais uma vez permitirem a nossa reunião de hoje, estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais da nossa doutrina, para que possamos aplicá-la na nossa vida diária, na nossa jornada, na nossa longa